Bom, pessoal, a gente está aqui com a nossa querida Malu, nossa paciente de ontem. Nós vamos começar o acabamento polimento dela, tá bom? Há um excesso nessa região vestibular, tanto do 11 quanto do 12. Então, eu vou pegar esse disco mais grosso, eu estou trabalhando aqui com Soflex da 3M. Eu vou fazer esse desgaste do terço médio, filma aqui um pouco de perfil. E na incisal, ó, isso é importante, ó, terço médio no longo eixo do dente e na incisal 45 graus. Pode ser um movimento de cima para baixo ou aqui de baixo para cima, tá bom? Então, pode continuar aí nessa posição, ó. Então, dá uma olhada, eu vou fazer esse desgaste, fazendo esses pequenos movimentos. A minha referência de volume é o vizinho, que é um dente rígido. A gente só restaurou um pouquinho ali na incisal. E olha esse desgaste aqui, eu posso fazer um movimento de baixo para cima ou de cima para baixo com o disquinho. A mesma coisa eu vou fazer aqui com esse lateral. O legal é que essa primeira fase do protocolo, no caso a fase 1 de acabamento, a minha preocupação nesse momento é somente a vestibular. Às vezes eu coloco o disco, filma agora de cima. Às vezes eu coloco o disco, metade, pode vir por aqui, se vocês quiserem, por aqui. Isso, ó. Metade em cada dente, dá uma olhada. Que aí eu consigo o mesmo volume, entendeu? Metade em cada dente. Então, o meu objetivo nessa primeira etapa é apenas equilibrar o volume vestibular e manter esse contorno convexo cérvico-incisal. E aí depois eu vou trabalhar nessas regiões proximais de sombra, tá bom? Então, disco grosso para vestibular, pode ser o médio se a quantidade for menor, e na proximal a gente vai usar um disco médio, tá bom? A gente já terminou esse contorno da vestibular aqui, tá bom? E agora a gente vai mexer nessa região proximal que a gente chama de área de sombra, com um disco mais ou menos 90 graus. Essa área de sombra é importante para dar um aspecto tridimensional ao dente de profundidade, mas também a gente pode corrigir problemas de assimetria dental. Se vocês observarem, o 11 ele está um pouquinho mais largo do que o 21. Não sei se dá para observar isso. Abre um pouquinho a boca. Aí, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar essa área proximal, aqui, na mesial e na distal, para a gente deixar esses dois dentes mais simétricos, perfeito? Eu vou mexer em todas as proximais, mas nessa aqui, deixa eu mostrar com um pouquinho mais de detalhe aqui. Existe um disco de diâmetro menor, chamado 3/8, e você pode também trabalhar nessa proximal. Mas eu uso mais esse disco quando eu estou trabalhando com resina até a cervical. Você vê que a rotação está bem baixa. Eu estou aumentando essa área proximal chamada de área de sombra. Eu vou colocar o disco para dentro, tá? A parte de desgaste para dentro. Somente o motivo é somente uma questão de conveniência de trabalho. Nada mais do que isso, tá? Pega uma gaze umedecida para mim, por favor. Sempre vou intercalando com uma gaze umedecida. Mas tenta filmar de frente agora, naquela mesma posição que a gente viu aqui. Não sei se já consegue observar que a largura já ficou um pouquinho mais parecida entre os dentes. Essa é a etapa número 2, trabalhar em áreas de sombra. Eu vou trabalhar na mesial também do 21, e aqui nessa mesial do 22. Pessoal, aí automaticamente eu vou mexendo nessa área de sombra e vou deixando esse ângulo incisal, essa curvatura do ângulo incisal, semelhante ao outro dente. Então observe como ela tem como se fosse uma proximal. Aí chega nesse ângulo incisal, ela tem essa característica aqui, ó, essa diagonal aqui, está meio inclinado. Isso é do próprio dente dela, então eu vou posicionar o disco mais ou menos igual aqui do outro lado para tentar reproduzir essa mesma característica. Quanto mais a gente copie características dos dentes de referência, mais harmônica vai ficar a nossa restauração. Então olha só que legal, tentando reproduzir a mesma característica do dente vizinho. Pessoal, olha que interessante, ó. Eu peguei esse disquinho de diâmetro menor, olha como ele é, tá? Um disquinho menor do que o tamanho convencional. Esse disco aqui é o tamanho meio, tá? 1/2. E esse menor aqui é o 3/8.
Esse aqui é da 3M, esse que eu estou usando aqui é da Quero, mas os dois fabricantes têm a mesma referência. Ó. Esse aqui é o meio, 1/2, e esse aqui é o 3/8. Qual que é a grande vantagem desse disquinho menor? Eu estou trabalhando na mesial desse lateral aqui, observe que ele consegue, pega aqui, ó, isso. Observe que ele consegue chegar próximo da cervical sem atingir muito o tecido mole, o que a gente não conseguiria com um disquinho maior. Tá bom? Essa é uma diquinha bacana, o disco 3/8 para proximal. Pessoal, olha só, tá vendo essa entradinha aqui desse lateral? Olha só. Puxa aqui para esse lado agora, Lucas. Olha como entrou com o disco para fazer essa entradinha aqui e corrigir também o ângulo aqui. São detalhes, tá? Às vezes bobos, mas deixa a restauração com uma característica mais natural. Ó, filma aqui desse lado para ver. Verdade. Entendeu? Uma das fases finais do acabamento é o uso da lâmina 12. Essa lâmina 12 ela vai tirar esses excessos nessa região proximal. Você pode até usar uma tira de lixa, porém eu prefiro pegar aqui uma lâmina 12 e tirar esses excessos aqui na proximal. Uma coisa que eu acho legal, tá vendo aqui, ó, eu seguro com a mão, esse meu dedo aqui, é ele que faz a força da outra mão. Então eu seguro com uma, bem mais aqui, ó, nessa angulação, tá pegando bem aqui? Vou tirando onde for necessário, tá? Porque passar broca aqui é arriscado você fazer uma canaleta. Bom? Pessoal, vocês veem que a anatomia já está 90% pronta, tá bom? Eu vou fazer uma leve texturização porque ela é uma paciente jovem, o dente dela é mais texturizado. Eu gosto muito de usar ou multilaminada ou isso aqui que é uma pedra montada da DH Pro. Bem legal essa pedrinha montada da DH Pro porque ela faz uma textura muito bacana, é muito fácil de texturizar com ela. Pessoal, então vamos trabalhar com a pedra montada aqui para fazer uma texturização. Você pode até tirar aquelas linhas brancas nessa etapa. Lembrando que nós precisamos fazer isso sem refrigeração, com movimentos suaves, porque se você fizer com refrigeração, você não vai enxergar. Tá vendo que estou fazendo uma depressão aqui, ó, são duas depressões que pegam terço médio e incisal. Elas têm um formato mais piramidal. E a parte mais importante depois de fazer essa depressão é você fazer um leve movimento lateral para amenizar e você não deixar marcado essa textura, tá? Esse leve movimento. Eu vou fazer um aqui também, só na mesial, porque na distal é dente dela. Vou passar essa pedrinha para tirar um pouquinho essa marcação de linha branca aqui. Isso foi um excesso de resina. Mas aqui, ó, textura só na mesial, porque eu só fiz uma classe 4 aqui. Aqui na mesial e distal. Pessoal, deixa eu mostrar também como faz isso aqui com a multilaminada também. Ela dá uma característica de superfície bem legal para a resina. Então o mais importante é fazer esse pequeno movimento aqui, ó, de lateralidade, como se estivesse fazendo uma vibração, só para amenizar essa textura, tá? A gente já fez aqui a textura, daqui a pouco o Marcos vai tirar uma foto para vocês verem com mais nitidez. Se vocês quiserem fazer aquelas linhas horizontais, que é algo que eu faço muito pouco, eu costumo fazê-la com a extremidade da ponta diamantada ou da própria multilaminada, tá? Bem suave aqui, ó. Essas linhas horizontais aqui eu já vou fazer um pouco mais próximo da restauração.
É a extremidade da ponta que eu estou usando. Mas realmente não acho primordial isso aqui. Só se o paciente for realmente muito jovem, que é o nosso caso aqui, mas enfim. Tenta aproximar um pouco mais, ver se dá pra ver melhor. A próxima etapa, depois da texturização, é usar uma sequência de 2 borrachas. Essa que eu vou usar aqui é da Cosmident, é uma borracha média. Você vai usar a média e a fina, tá joia? E sempre usar com umidade. Então você vai utilizando a borracha, nesse caso a média, eu vou passar ela de forma bem suave, sempre molhando aqui, ó. Porque eu não quero tirar tanto a textura. Lembrando que quem tem que trabalhar é a borracha, não a pressão da sua mão. Isso é muito importante. Você vai deslizando ela. Aqui na proximal também, ó. O tempo ideal aqui é que ela trabalhe por uns 30, 40 segundos. Numa pressão suave. Não se preocupe, tá vendo que eu não estou fazendo um movimento intermitente? Porque a pressão que eu estou fazendo é muito pequena. E esses pozinhos que saem, ó, isso cria uma lama com a umidade, que é muito bacana. E você já vai ter um leve brilho após o uso da borracha média. Eu vou amenizar um pouquinho a textura dela também. Passamos a borracha média, agora vamos para a fina, tá? Com o mesmo esquema, passando ela suavemente, deixando a borracha trabalhar. Eu gosto de trabalhar com essa mais ou menos em 45, mas ela pode ser trabalhada aqui, ó, porque ela pega proximal. Pega aqui de lado, ó. Olha como ela pega essa mesial aqui do lateral aqui, ó. Você vai trabalhando, né? Movimentos sempre com uma pressão suave. E essa borracha ela já vai dar um excelente brilho para a sua restauração. Para a gente ir para a última etapa, que seria o brilho final com feltro e pasta de polimento, escova. A gente vai mostrar as opções aqui. Muito bom, pessoal. Nessa etapa também é interessante usar tiras de lixa proximal. Essa aqui é a Epitex, tá? Ela é uma tira bem fininha. Você vai lá até a cervical e vai desgastando um pouquinho. A espessura dela é super fina, ela não tira ponto de contato. E você vai numa sequência de granulação decrescente, não tem jeito, realmente sangra um pouquinho no paciente. Essa aqui é a primeira, tá? Não se preocupe que a Epitex não tira ponto de contato. É da GC. Então essa primeira que eu usei é uma de granulação maior. Eu vou aqui usar já uma de granulação abre. Essa aqui é a fina, tá? Vou passar para a última, que é a mais fininha de todas. Abre. Eu só mostrei na vestibular, pessoal. Na palatina eu fiz a mesma coisa, tá? Eu fiz o ajuste com o broquinho e depois passei a sequência de borracha lá atrás. Pessoal, vou finalizar o polimento, tá? Acabamos a borracha mais fina. Eu vou passar um pouquinho de pasta de polimento aqui. É um pouco de pasta de polimento. Observe essa quantidade, quase nada, né? A que eu estou usando aqui é a Enamelize. Para mim, a melhor pasta de polimento que existe é da Cosmident. Por mais que muitos achem caro, pela quantidade que você usa, ela sai muito barata. Dá para fazer polimento aí seguramente de mais de 500 dentes, se você usar a quantidade certa para isso aí.
Eu vou usar esse disquinho de um feltro de algodão. Esse feltro de algodão ele é da DH Pro, super barato, tá? Super barato isso aqui, deve custar uns R$12, DH Pro. Eu gosto de usar esse feltrinho aqui na vestibular. Eu vou mostrar o que eu uso para aproximá-lo. Lembrando que, como é um paciente jovem, tem texturização, normalmente não é necessário um altíssimo brilho, porque isso não condiz com a característica dela. Mas tenta mudar a angulação, Lucas, para ver se sai mostrando esse brilho aqui, ó. Tá dando para ver esse brilho saindo aqui, ó? Não, pela frente, tá? Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Olha só, pessoal, o brilho, ó. A texturização, olha que legal. E aí, o que eu faço? Para aproximar, eu uso uma escovinha de pelo de cabra. Porque as escovinhas de pelo de cabra, elas alcançam melhor aproximar. Uma escovinha como essa, também da DH Pro, também uma escovinha super barata. E uso a escovinha na proximal, com esse restinho de pasta de polimento que vai aqui para proximal. Pode ser passado na vestibular também, não tem problema. Dá uma olhada, ó. A gente conseguiu um brilho legal, ó. Deixa eu tentar colocar a luz aqui, ver se melhora aqui. Não, né? Aqui, ó. Aqui dá pra ver bem que tá com um brilho bem bacana, o formato ficou legal. Muito bacana.